O tema de hoje, escolhido para ser tratado junto a vocês, foi justamente acerca dos profetas, para que pudéssemos identificar os caracteres dos verdadeiros profetas. Muitos podem se perguntar o porquê desse tema fazer parte da codificação, mais especificamente no capítulo 21, uma vez que o tempo dos profetas já passou. No entanto, não podemos esquecer da certeza com que Paulo asseverava da necessidade que tínhamos de ter cuidado com falsos profetas. Então acreditamos que numa época em que corremos atrás de ícones falsos, portadores de uma plasticidade aparente, é importante que nós tenhamos condições de identificar quem realmente deve ser seguido, seja como símbolo de moral, símbolo de ética, símbolo de decência. Num mundo onde as pessoas estão sem referencial para nada, onde parecemos estar dentro de um trem desgovernado, é importantíssimo saber em quem podemos confiar diante de uma imensidão de personalidades fúteis e ridículas. Então, a passagem do Evangelho que trata acerca de identificarmos quais seriam os caracteres dos verdadeiros profetas é de fundamental importância. Não é à toa que ela foi delegada ao espírito de Erasto para dar a Kardec a informação necessária para que pudéssemos identificar o verdadeiro profeta. Erasto, para aqueles que não sabem, na codificação, é um discípulo de Paulo de Tarso. E nas Escrituras, nas caminhadas em que Paulo sempre viajava a divulgar o Evangelho de Jesus por as cidades por onde ele passava, Erasto sempre o acompanhava. Kardec costumava dizer que as mensagens de Erasto eram plenas de razão e lógica, porque ele trazia na clareza de seus ensinamentos a mais pura mensagem acerca do Cristo. E Kardec começou a preparar esse capítulo ainda num capítulo anterior, no capítulo 20, quando ele tratou quem seriam os trabalhadores da última hora. Posto isso, nós saberíamos identificar com melhor clareza em quem nós poderíamos confiar, e assim separarmos o joio do trigo e identificarmos quem eram realmente o verdadeiro profeta. Mas o profeta, qual era a função do profeta nos tempos de Jesus ou até mesmo antes de Jesus? Ele tinha um caráter mais político ou esse caráter se resumia especificamente à parte religiosa? É importante que entendamos tudo isso para chegarmos até os dias atuais e percebermos que essa mensagem permanece viva. E é importante que tenhamos zelo e cuidado antes de sairmos por aí seguindo a qualquer um. Por isso que é importante nós percebermos o cuidado que Kardec teve em construir toda a parte do capítulo, aonde ele ia trazendo que a árvore boa é aquela que dá bons frutos. A partir daí nós começaríamos a entender um pouco mais acerca da função dos profetas. Eles tinham uma missão. E essa missão certamente era frutificar. E esses frutos teriam que ser fecundos, porque caberiam a esses frutos alimentar-nos da nossa fome e sede espiritual. Então, analisando a parte etimológica da palavra profeta, nós iremos perceber que a mesma chegou até nós, na linguagem portuguesa, vinda de uma origem grega, da palavra profete, que era aquele que trazia o que era portador de uma mensagem, e óbvio que essa mensagem era divina, e traria à humanidade um pouco de conteúdo vindo da parte de Deus. Para outros estudiosos, a palavra profeta derivou do hebraico nabi, que significa aquele que fervilha ou borbulha. Nesse caso, eles acreditavam que era aquele que fervilhava em ideias e emoções que seriam passadas para o povo, e essas ideias seriam provenientes da divindade por serem puras.
Outros acreditavam que o termo profeta vinha dos assírios, que seria aquele que era portador de uma mensagem, e essa mensagem também era divina. Então vamos entender a partir daí que o profeta ele tinha uma qualidade ou uma missão muito especial. Ele tinha a característica e o objetivo de guiar um povo a um objetivo X. E se essa mensagem vinha do alto, fatalmente esse objetivo era o bem. E assim começava o longo trabalho dos profetas. O primeiro profeta, ou talvez o que nós mais tenhamos contato em nossa visão judaico-cristã, certamente foi Moisés. Não só pela grandiosidade do trabalho que ele desempenhou, mas pelo seu forte caráter político e legislador, onde ele conseguiu construir toda uma visão legalista dentro das máximas morais que, segundo ele, teriam sido extraídas do próprio Deus a partir dos 10 mandamentos. Nesse contexto, vamos observar que Moisés teve uma missão além da política. Teve também uma missão religiosa, de incutir naquele povo ainda politeísta, boa parte dele, as noções de um Deus único, e um Deus que estava para traçar comunicações com seus filhos. Então a missão de Moisés foi árdua, porque falar a ignorantes morais é algo muito complicado. Falar a uma grande camada da população que confunde justiça com justiçamento é algo muito complicado. Basta observar que ainda hoje a ideia de justiça que nós possuímos ainda está muito pautada e presa à ideia do olho por olho, dente por dente. Ainda clamamos por vingança e sentimos prazer em vê-la. No tempo de Moisés era pior ainda. Então, guiar um povo pelo deserto até a terra prometida foi algo extremamente complexo para Moisés desempenhar. Pois bem, mas a passagem de Moisés foi tão profunda aqui pela terra, ele, como o primeiro profeta que nós, da civilização judaico-cristã, tivemos mais intimidade, ela foi tão profunda porque ela ia muito além do que libertar o povo hebreu do jugo do Império Egípcio e levá-lo e guiá-lo através do deserto até a terra prometida. A história de Moisés foi tão profunda que nós podemos utilizá-la no sentido figurado, como se ela fosse uma metáfora, mais uma das belíssimas metáforas que a Bíblia encerra e traz em seu conteúdo. Pois bem, nós poderíamos comparar Moisés à nossa consciência, onde aquele profeta que é a nossa consciência lutaria para nos libertar do faraó egípcio, que no caso são os nossos defeitos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa cupidez. E nessa tentativa de libertarmos desse imperador severo e carrasco, nós iríamos caminhar rumo à terra prometida, que é a terra do autoconhecimento, do gerenciamento das emoções. Nesse contexto, assim como na história de Moisés, nós também teríamos uma longa caminhada de deserto. São esses momentos que nós passamos por crises, por dificuldades, onde nós ponderamos sobre a ética e muitas vezes achamos que a ética não é favorável, não é louvável e optamos pelo jeitinho brasileiro. Então esses são os desertos que a parábola de Moisés também encerra, que a metáfora de Moisés também encerra. Então iremos perceber que o sentido do profeta estava muito além de questões políticas e religiosas. Eles encerravam no seu pano de fundo toda uma metáfora de vida que iria ser capaz de ser refletida séculos depois, quando nós tivéssemos mais discernimento moral para entendermos o que aquelas linhas, o que aquela história, o que aquele contexto queria nos ensinar. Na época de Moisés, o profeta, para ser profeta, não era ser considerado um ofício. Eles não ganhavam para isso. Eles tinham isso como uma missão que vinha de Deus. Foi somente a partir de Samuel que tivemos o primeiro profeta a receber pecúnio, salário, dinheiro. Antes disso, nenhum profeta era tido como uma profissão, como um ofício. E o último profeta que nós tivemos conhecimento na época de Jesus foi justamente João Batista.
E por que eu digo que foi o último? Porque o próprio Jesus, no Mateus 11:13, disse que em João Batista se encerrava todas as leis e os profetas. Mas por que Jesus teria dito tal afirmativa, se por outras vezes os próprios apóstolos como Lucas e Paulo asseveraram o cuidado que deveríamos ter com os falsos profetas que viriam? Porque Jesus queria naquele momento mudar o contexto da visão que nós tínhamos de profeta. Sim, porque existia uma diferença sutil entre profeta e sacerdote. O profeta era aquele que recebia a mensagem que vinha de Deus para o povo. Já o sacerdote não, era o contrário. Era aquele que levava a mensagem do povo para Deus. E essa mensagem se dava através das oferendas. Lembram da mesa de mármore, do sacrifício? O sacerdote era aquele que estava habilitado para levar ao Criador a mensagem do Filho. Ao mesmo tempo, ao passo que o profeta trazia a mensagem de Deus aos homens. Mas com Jesus tudo isso foi se modificando, porque a proposta educativa do Cristo foi justamente flexibilizar a lei pela misericórdia. Ele quis provar que a justiça divina existia, mas em nenhum momento essa justiça dispensava a misericórdia para se fazer agir. Pelo contrário, ela era mecanismo propulsor da verdadeira justiça. Pois bem, e foi aí que Jesus começou a mudar o pensamento da humanidade acerca dos profetas, chamando Jesus de paizinho. Abba. A palavra vem do aramaico e significa querido, paizinho ou papai. Era a forma carinhosa com que os filhos se reportavam aos seus pais, de forma quando queriam atenção, queriam um gesto de olhar mais carinhoso. E foi essa palavra escolhida por Jesus para quebrar a rigidez do Senhor dos Exércitos, no qual as pessoas da época estavam acostumadas. Quando Jesus chamou Deus de paizinho, ele inaugurou uma nova forma nas relações entre a criatura e o Criador, porque elas se tornaram mais amáveis e passaram a ser de filho para pai. O que antes era para ser temido, agora seria para ser amado. Uma relação paternal, de pai para filho. Com isso, ele instituiu um mecanismo fundamental de comunicação com o pai, que foi qual? A prece. Ele mesmo utilizava-se desse atributo, dessa característica, para entrar em contato direto com o Pai. Posto isso, acabou também a ideia e a necessidade do sacerdote, porque Deus não queria um sacrifício de animais. Com Jesus, o sacrifício não era a vida, mas o sacrifício era vivo. Era você se mostrar, através de seus atos e pensamentos, uma pessoa melhor. Então, instituindo essa palavra, Jesus ao mesmo tempo acabou com a figura simbólica do profeta, que trazia a mensagem do alto, e também acabou com a figura metafórica, simbólica do sacerdote, que levava o que o fiel queria através das oferendas. E nós vamos entender que esse levar para Deus aquilo que Deus queria era a maneira como o homem entendia que estava agradando a Deus. E isso vem desde que o homem é homem. Quando não tínhamos ainda um conceito bem formado acerca da divindade, nós entrávamos em contato com Deus através desses mecanismos de agradá-lo, que é a maneira cambista de conseguir algo com a divindade. No começo não tínhamos noção do que era a divindade. Temíamos o trovão, temíamos o raio que causava o fogo, temíamos as fortes tempestades. Então entendíamos que uma maneira de acalmar esses fenômenos naturais, até então não compreendidos, seriam através de sacrifícios, de agradar a essa divindade, a esses deuses que para eles eram diversos e modificavam a partir das mudanças dos fenômenos. Pois bem, nós desenvolvemos o pensamento, sofisticamos a ideia de divindade, mas mantivemos essa ideia de escambo, aonde estarmos o tempo todo trocando informações com o Pai, através de sacrifício, através de oferendas. E Jesus veio e colocou um ponto final nisso. Não sei por que os cristãos têm dificuldade em entender essa passagem de Jesus e ainda procuram Deus
tentando cambiar alguma coisa, fazendo promessas, tentando fazer promessas infundadas, ou tentando mostrar uma aparência que está totalmente distante da essência. Porque ainda procuramos Deus para tentar cambiar um benefício íntimo para cada um de nós. E isso é extremamente lamentável, porque o cristão já poderia ter entendido que a mensagem de Jesus foi oposta. Se nós quiséssemos pertencer e entender o pensamento divino, se quiséssemos chegar à terra prometida, que é algo consciencial, pois bem, a metáfora de Moisés falava inclusive nisso, uma terra prometida. E que profeta, que rabinos da época, a exemplo de Léo e Shammai, que eram os dois rabinos mais conhecidos e famosos na época, entendiam, o próprio Léo entendia que essa terra prometida não era um local circunscrito, mas algo consciencial, algo que estava na mente, que talvez já estivesse ligado à questão e noção de paz. Nas conversas em que Léo travou com Jesus, uma delas na parábola do bom samaritano, ele pôde testar Jesus, ele como um líder iniciado da escola cabalística, ele sabia que a essência da vida era algo muito maior e que a verdadeira paz não estava circunscrita ou presa à matéria, tinha algo maior. E Jesus veio clarear isso tudo. Não temos ainda, na atual conjuntura, a capacidade de enxergar isso, porque estamos presos a uma ideia que nos faz somente correr em busca do ter. Temos uma visão muito fraca acerca do destino. Na época, os profetas tinham essa missão de guiar o povo, porque o destino era algo muito, digamos assim, fatídico de acontecer. As pessoas não tinham muito o que fazer, viviam da agricultura, tinham pouco contato com a tecnologia ou quase nenhum contato, e praticamente o destino era algo que estava nas mãos de Deus. Eles acatavam muito isso. Na modernidade, nós temos dificuldade de conviver com isso, porque parece que matamos o destino a partir do momento em que uma economia de mercado nos deu a ideia equivocada que o destino está nas nossas mãos. Nós fazemos dele o que quisermos. Mas para fazermos dele o que bem entendermos, teremos que ter dinheiro. E vivemos feito louco tentando modificar o nosso destino, porque essa teoria do consumista nos leva fatalmente a uma insatisfação. E a insatisfação, certamente, é filha da ganância, que é engendrada justamente pela falta de valores morais que possam nos ligar aos profetas verdadeiros. Então, nós poderíamos identificar, dentro dessa máxima de analogia entre o passado e o futuro, que essa mensagem permanece ainda viva e que nós temos que ter muito cuidado com os falsos profetas, que eles estão por aí. Mas muito mais do que isso, nós temos que ter cuidado com nós mesmos, a partir do momento que nós também somos profetas, a partir do momento em que, em qualquer local onde estivermos, nós formaremos opiniões. Vós sois luzes, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Então, cada um de vocês que aqui está é um profeta em potencial. E está profetizando dentro de seus lares, dentro de seus trabalhos, na rua, nas festas, nos bailes, nas igrejas. Aí fica aquela interrogação que não quer calar. O que está saindo da nossa boca? O que estamos a profetizar? Será que aquilo que estamos a profetizar está de acordo com a ideia moral do Cristo? Sim, porque o Cristo já cansou de ser adorado e bajulado. Passamos mais de 2000 anos fazendo isso, não modificamos nada. Permanecemos os mesmos intransigentes, impacientes, intolerantes, incoerentes e renegando e negando a Cristo, como Pedro negou na sua inocência, na época do Calvário, na época em que se viu coagido a negar Cristo. E o cristão de hoje continua a repercutir os mesmos comportamentos. Então é momento de mudança, é momento de modificarmos tal situação. Então, 3 informações, 3 características irão identificar um falso profeta, porque o tempo passou.
A humanidade teve, a partir da fundamentação histórica do cristianismo, inúmeros outros profetas. Cada um trazia a sua maneira de pensar, alguns eram mais ortodoxos, outros eram mais próximos à mensagem do Cristo. A importância é que o homem foi paulatinamente evoluindo e se melhorando. Mas 3 ingredientes irão nos ajudar a identificar quais são os caracteres de um verdadeiro profeta. Eu estava pesquisando essa mensagem e normalmente é comum nós ouvirmos de evangélicos desavisados, não estou falando do meio evangélico. Toda generalização é burra. Quando generalizamos, isso não presta, isso aqui não presta. Parte dos evangélicos, os desavisados, quando se falam dos falsos profetas, lembram logo de quem? Dos espíritas. E dizem, os espíritas são falsos profetas, porque eles não seguem a palavra de Deus. Essa é a visão que alguns evangélicos têm. Para minha surpresa e minha tristeza, ao procurar no YouTube palestras espíritas que falassem acerca dos falsos profetas, me deparei com companheiros espíritas falando que os falsos profetas eram os evangélicos, que cobravam o dízimo e gastavam tudo. Eu disse, meu Deus, não aprenderam nada da mensagem de Jesus. Continuam a brigar uns com os outros, disputando poderes entre religiões. São incapazes de perceber que a mensagem vai além disso e se comporta como o outro que também está desavisado. Também é um espírita desavisado. Como esse é espírita, eu posso falar mal. É ignorante. Do evangélico eu não posso falar mal. A ética não impede que eu seja polido. Mas do espírita eu posso falar, porque eu posso meter o pau no espírita, não é verdade? Estamos na nossa casa. Então vivemos ainda essa hipocrisia de repetir os mesmos comportamentos infantis e ridículos que tendem a competir em nome de Jesus, quando na realidade a mensagem atual pede um momento de interreligiosidade, onde nós possamos conviver de forma harmônica uns com os outros. O verdadeiro profeta será reconhecido, como disse muito bem Erasto, pela grandeza que tem, que será mostrada através de suas virtuosidades. Por que isso? Porque somente as virtudes terão fortaleza para nos dar a serenidade de enfrentar os problemas que a vida está a nos reservar. E esses problemas, antes de mais nada, são molas propulsoras a nos tirar do estágio de latência e sono em que nós vivemos, graças a essa mesma economia de mercado que prega que nós pensemos todos iguais e fechemos os olhos a comprar o nosso destino, a nossa felicidade, que está presa à terra, ao mundo, distante ainda de uma felicidade espiritual. E é por isso que vivemos na ilusão. É a famosa caixa de Pandora. Quando Zeus, com raiva de Prometeu, fundou ou criou a caixa de Pandora, por raiva que Prometeu roubou o fogo e devolveu aos humanos, ele fez isso e colocou um dos ingredientes da caixa de Pandora, era justamente a esperança. E a esperança não era bem vista pelos gregos. Eles achavam que a esperança na realidade era um engano. E nós vivemos hoje dentro de uma teoria capitalista que funciona como uma caixa de Pandora, abrindo a tampa e distribuindo felicidade em recursos materiais. E nós usamos essa esperança de Pandora, essa esperança grega, para corrermos atrás de uma falsa felicidade, quando a esperança que Jesus falou foi uma esperança totalmente diferente, porque temos que diferenciar expectativas de esperança. Expectativa é aquilo que eu espero de melhor para mim. Esperança é aquilo que eu espero de melhor para todos. Porque nós não vamos viver sozinhos. Não viemos sozinhos e nem andamos sozinhos ao longo da vida. Tem um monge tibetano que ele disse que nós deveríamos criar uma nova palavra no dicionário. Ele fala que é intersomos. Não existe eu, não existe tu, não existe você. Intersomos.
Eu sou, intersou com você, nós intersomos, nós estamos conectados. E quando falamos nós estamos conectados, não estamos limitando somente a espécie humana, mas todos os seres vivos que têm uma função específica para manter a harmonia que ora nós estamos a vivenciar. Desde os seres mais microscópicos aos mais complexos, trazem algo de cooperativismo que faz manter a harmonia que nós hoje estamos a vivenciar. Então, há de se buscar novos conceitos. É preciso ressignificarmos o nosso foco e olharmos o mundo por outra ótica, para assim entendermos o pensamento de Jesus e começarmos a realmente afundar a paz na Terra. Antes disso, não vai acontecer. O mundo de regeneração não vai cair da noite para o dia. O mundo só vai mudar quando nós começarmos a modificar o mundo sem esperar que o outro se modifique antes de mim. Porque quando eu faço isso, eu estou esperando que ele reaja e satisfaça as minhas expectativas. E lembre-se, expectativas são princípios egóicos ligados ao eu. Eu tenho que ter esperança num mundo melhor onde todos possam receber essa quantidade de bem que nós esperamos também receber. Então, o primeiro ingrediente para notarmos um falso profeta é a ideia de um Deus cambista. E agora eu vou fechar somente nos espíritas. Lembram que no Velho Testamento, lá atrás, o homem tinha uma ideia de Deus cambista porque ele precisava se comunicar com Deus. Mas Cristo acabou com essa teoria. Ele trouxe a conectividade direta com o Pai. E sobre isso tem um adendo que eu vou já falar, que é a prece. A conectividade com o Pai foi dada ao homem a oportunidade de conversar direto com o Pai, sem intermediários. Aí eu pergunto, se a primeira ingrediente para identificarmos um falso profeta é a ideia de um Deus cambista, como estamos nós? Ainda enxergamos a divindade de uma forma cambista? Ainda esperamos que ele atenda aos nossos caprichos? Ainda esperamos que ele satisfaça a nossa vontade ou a nossa capacidade mimada de pensar, de querermos tudo só para nós? Se assim pensamos, nós somos um falso profeta. Porque estamos a desperdiçar o tempo, o pouco tempo que temos, perdidos na ideia de um Deus que está somente para atender os nossos caprichos. E como muito bem disse Luiz Felipe Pondé, um Deus que está para atender nossas vontades não merece ser respeitado. E eu concordo com ele. Porque a visão de divindade que o Espiritismo traz é algo bem maior. Não é algo circunscrito à pessoa, mas sim algo que nós não temos ainda a capacidade de compreender, como muito bem disse Kardec na Gênese, capítulo 1, item 13, mas que na questão 1 do Livro dos Espíritos, ele simplificou numa visão filosófica, mas menos antropomórfica, já que a visão de Deus que nós tínhamos até então era uma visão antropomórfica. Nós achávamos que Deus tinha raiva, tinha ira, se vingava, ficava arrependido. Isso são características humanas. Nós criamos uma ideia antropomórfica acerca da divindade. Então, com isso, Kardec, na questão 1, junto com a espiritualidade, tratou de quebrar essa ideia antropomórfica, dizendo que Deus era a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele dividiu o conceito de Deus em duas partes, espírito e matéria. Pela parte do espírito, nós poderíamos entendê-lo como inteligência suprema. Não existia algo maior, algo que nós pudéssemos comparar. Toda a inteligência que nós conhecemos na Terra tem um limite, porque a de Cristo, a de Deus, é suprema. Ao mesmo tempo que ele garantiu o princípio espírito, ele garantiu também o princípio matéria, causa primária de todas as coisas. Deus está em tudo. Talvez por isso os budistas muito bem compreendam que tudo é o sagrado, o outro é o divino. E eles respeitam isso, a divindade em tudo, no respeito à natureza, à vida. Às vezes eu acho que nós espíritas somos muito focados com a morte e esquecemos de viver. Certa feita, um budista chegou para mim e ele mencionou que era espírita e disse que tinha grandes lidas nos trabalhos espíritas, foi também palestrante, mas que aquilo cansou. Porque os espíritos só falavam na morte.
na morte, na vida após a morte, e esqueciam da vida, esqueciam de viver. E eu fui obrigado a concordar com ele. Nós, espíritas, esquecemos muitas vezes de viver. Chegamos para a palestra, já temos hora para sair, e já reclamamos se passa um pouquinho do horário, porque não estamos aqui na verdade. Estamos no trabalho, no shopping, em qualquer canto, menos aqui. Menos aqui. E isso já é uma consequência dessa teoria do consumo que nos tira do foco real, que é a busca pela grandeza espiritual. E perdemos isso, ou deixamos de dar importância a isso, porque os valores deixaram de ser algo muito importante. Porque hoje eu não preciso ter valor. O valor, que antes era algo que ninguém poderia nos roubar, ou que eram difíceis de serem cultivados e eram valorizados. Tinham famílias que falavam alto: fulano é uma pessoa de valor, você pode casar com ele. Fulano é de tal família, aquela família tem princípios de valores. Então o valor era algo muito precioso. Hoje em dia não se tem mais valor. Basta eu colocar uma foto na rede social e colocar uma frase embaixo de Freud, de Einstein, de Gigovat, enfim, qualquer pensador. Para vir um dizer: nossa, como fulano é iluminado. Nossa, se isso é ser iluminado, nós estamos muito distantes de entender o que é ser iluminado. Porque o próprio Erasto vai dizer que outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus não se conhecem entre si. Porque eles fazem tudo em silêncio, porque eles fazem por dever. Eles não têm a intenção de ir para um local maior. Eles não esperam algo em troca, não. Eles fazem porque entendem que é o seu dever enquanto ser vivo respeitar o outro, ou até mesmo ser a natureza, as plantas, enfim, a fauna, a flora, não importa. Ele tem uma dimensão de interconexão com o outro, porque ele sabe que precisa do outro para continuar vivendo. E se nós não desenvolvermos essa compreensão de interconectividade, nós iremos acabar. Sim. E alguns cientistas já sinalizam isso. Alguns dão 100 anos, outros falam daqui a 200 anos, outros são mais otimistas e falam daqui a 1000 anos. Mas a realidade é que se nós não modificarmos a nossa maneira de agir conosco, com o próximo e com o mundo, nós levaremos a Terra à ruína. E isso é fato. Porque nós temos um livre-arbítrio. E a lei de liberdade nos garante isso. Mas a lei de liberdade também diz que existe uma lei de causa e efeito, e que nós responderemos por nossos atos e pensamentos. Então temos que começar agora a modificar essa visão. Então o primeiro ingrediente para identificar um falso profeta é um Deus cambista. Então se nós ainda enxergamos Deus como aquele que está somente para atender às nossas vontades, e em troco ficar com promessas falsas de mudanças que nós nunca mudamos, nós estamos redondamente enganados e já temos aí um ingrediente que faz de nós um falso profeta. Então tenhamos atenção e modifiquemos. A prece veio para nos aproximar de Deus e não nos distanciar. Vejam vocês que comumente, não são raras vezes, pessoas me ligam ou me mandam um e-mail pedindo que eu faça por elas uma prece. Ou façam por elas uma prece para o filho que está doente, para a irmã que vai se operar. Não entendo isso. E eu digo, o meu Wi-Fi não é mais forte que o seu. Pelo contrário, o seu Wi-Fi é muito mais poderoso, talvez infinitamente poderoso, do que o meu. Porque você está sentindo, você está conectado com aquele a quem você ama e quer auxiliar. O simples fato de você tentar e pensar em ligar para mim já foi uma prece. Você não precisa da minha ajuda, faça você a prece. E há 10 dias atrás, uma amiga me liga do Ceará, a pedido de outra amiga que estava com o pai na UTI, sofrendo de um câncer, já em estágio muito avançado, sentindo dores, e ela me ligou. Ela me ligou porque a minha amiga, filha do então doente, paciente, não tinha coragem de me ligar, mas pediu que ela me ligasse. Ô Raquel, liga pro Mário, só lembrei dele, papai está sofrendo tanto, diz a ele que faça uma prece para papai morrer. Aí eu disse, oi? Fazer uma prece para ele morrer? Eu não tenho esse poder. E mesmo que tivesse, não poderia fazê-lo, porque isso compete a Deus.
as nossas vidas. Quando eu digo Deus, eu estou tirando da visão pessoa. Existem leis naturais que se encarregam de nos colocar na vida e nos tirar dela. A grande dificuldade está em nós, que não aceitamos que tudo que nossa vida é provisório. Não existe nada fixo nem permanente. Estamos mudando o tempo todo. E a natureza é desequilíbrio. Muitos acham que se devem guiar por instintos, porque instintos, animais se guiam por instintos e dão certo, porque lá a natureza tudo é equilibrada. Lei do engano. Na natureza tudo é desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que faz a harmonia do todo. A natureza está o tempo todo mudando. As montanhas e rochas se formando, os rios mudando de local, a vida pulsando nas bactérias mais simples, as mais complexas. E é esse desequilíbrio que faz a beleza que nós nos deparamos no olhar. E nós não queremos ter desequilíbrio em nossa vida. Pois bem, estamos redondamente enganados. Porque a dor, o sofrimento é justamente esse mecanismo que vai despertar a ética da generosidade. E a generosidade é justamente esse ingrediente que vai ser fundamental para o processo de civilização e nos tornarmos civilizados. Porque se eu não sou generoso, eu sou incapaz de conviver com o outro e trocar com ele amor, afetividade. Então, a generosidade pode ser igualada ao cuidado com o outro. Quando eu sou generoso, quando eu sou gentil, gentileza, não é generosidade, eu confundi. A gentileza é nada mais do que meios expedientes, onde eu vou me aproximando do próximo e me tornando mais próximo e mais pleno, que ele, assim como eu, tem seus defeitos, mas também tem uma vasta quantidade de virtudes que deve ser louvada. E aquilo vai apagando as diferenças. Ai, as diferenças! Como é difícil apagar diferenças! Como é difícil conviver com o diferente! Preto, branco, azul, encarnado, hétero, homo, cabelo crespo, cabelo liso, careca, gênio ruim, gênio forte, as diferenças. Mas são essas diferenças que nos faz humanos, que nos faz seres que são simples e que temos que aprender um com os outros. Da mesma forma, quando Zeus criou a caixa de Pandora para punir a humanidade, pela audácia de Prometeu em roubar o fogo e dar ao homem, a caixa de Pandora foi para lembrar ao homem que ele era mortal. É por isso que no templo de Delfos, lá criado para reverenciar o deus Apolo, você vai encontrar aquela famosa frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Lá tem, mas também tem outra frase que diz: mas lembra-se que você é mortal. Lembrar que você é mortal foi a maneira que os deuses tiveram de falar para o homem que você não é como Deus e que o seu ser tem um destino, e esse destino tem que ser bem aproveitado, porque você é mortal e morre todos os dias. Nós morremos todos os dias quando perdemos o tempo com futilidades. Nós morremos todos os dias quando nos deixamos contaminar pela mágoa, pela raiva, pela intolerância. Quando perdemos a paciência no trânsito, nós morremos. Muitos tentam disfarçar isso, levando em consideração os avanços tecnológicos que nós temos no campo da cosmética, da indústria de cirurgias plásticas. Isso só é um retardo. É a ilusão da beleza da mentira. Nos faz belos momentaneamente, mas estamos passando por um momento de muita crise. Zygmunt Bauman vai dizer no livro Ética para o Novo Milênio que nós passamos por um momento de desertificação de valores. E esse momento de desertificação de valores nos torna ao mesmo tempo tão carentes, porque precisamos da atenção do outro, não sabemos como conseguir essa atenção. E o que fazemos? Jogamos a nossa vida no ventilador. E isso é ruim. Quando a privacidade antes era um valor que nós queríamos guardar às 7 chaves, porque a nossa vida pessoal era algo fundamental, hoje nós queremos estampar para que todos vejam. E nós fazemos as coisas mais ridículas para que os outros nos vejam, para que os outros nos sigam, para que os outros nos curtam. Eu vejo cada vídeo na rede social, que eu não vou falar aqui porque é antiético, né? Que o horário tem criança, não posso falar. Mas que você, meu Deus, como é que a pessoa chegou a esse nível de ridicularização? Um retardado, como diz Pondé, sem dúvida alguma. E ele disse que nós nos envergonharemos bastante no futuro
por fazermos parte hoje de uma rede social. Pois bem, eu não duvido que isso aconteça quando nós cairmos na real, porque nós nos comportamos como crianças, como infantis, querendo uma atenção momentânea, querendo estampar uma felicidade que não existe, uma felicidade falsa. E isso nos distancia. Passemos agora ao segundo ingrediente que nos cataloga como falso profeta. A fé cega. Como está a nossa fé? Isso é importante, porque nós temos a mania de falar da fé dos outros. Para nós, o islâmico é fundamentalista, o muçulmano está errado, o evangélico é ignorante. Não é isso que nós dizemos? Dizemos. Nós não falamos aqui, mas nas entrelinhas o espírito adora se achar superior a todas as religiões. É um pobre coitado quando pensa assim. Eu tenho pena dos espíritos que pensam assim, mas me deparo com ele todos os dias. Eles se acham superiores às outras religiões e esquecem que nós somos aprendizes do Senhor e reencarnamos nas diversas escolas do pensamento. E que hoje eu sou espírita, estou espírita, mas na próxima eu não sei. Posso nascer no meu evangélico, no meu ateu, no meu islâmico, e eu vou conviver bem com a minha fé? Eu lembro que certa feita, uma senhora que sentava na plateia, muito estudiosa de espiritismo, ela e outras áreas também, quando eu falei isso, ela disse: ah, não, eu nascer islâmica? Jamais. Um conhecimento que eu tenho na minha cabeça, eu jamais seria islâmica. Era regressão. Eu disse: já vi que a senhora tem pouco conhecimento, então, acerca de espiritismo. Porque o trabalhador do Cristo vai nascer aonde for preciso, ele vai ser voluntário para reencarnar e fazer o diferente. E repito, não podemos generalizar. Não podemos confundir Estado Islâmico com islamismo. São coisas completamente diferentes. Não podemos confundir o radicalismo de algum do segmento evangélico com a beleza do segmento evangélico, que faz um trabalho maravilhoso. Não podemos confundir a ideia paranoica de pequenas torpezas no meio católico com toda a proposta renovadora que o Papa Francisco vem trazendo hoje. Então não vamos generalizar, não vamos, porque isso é horrível. Toda vez que analisamos, isso é horrível. Estamos reduzindo a forma de pensar a um grão de feijão, ou melhor, a um grão de mostarda. Eu nunca vi o grão de mostarda porque eu já compro a mostarda pronta. Mas tá na Bíblia, deve ser muito pequeno, não é verdade? Pois bem, há um grão de mostarda. Nunca ouvi, mas eu sempre já ouvi a metáfora, vou usar novamente. Então, a fé raciocinada é algo fundamental para extrapolarmos o pensar e observarmos que a vida vai além dos nossos conceitos pequenos. E é por isso que Kardec tinha o auxílio da espiritualidade a estudar sobre tudo. E foi buscar na ciência, que era esse mecanismo que poderia nos dar à luz, a fortaleza para fundamentar tudo aquilo que o Espiritismo vinha a revelar. Porque ele sabia que a religião já tinha feito muito besteira. E enquanto religiosos, nós erramos. Nós erramos. Toda vez, eu costumo dizer que quando nós espíritas erramos, erramos porque damos vazão excessiva ao campo religioso. E toda vez que o indivíduo envereda pelo campo religioso em demasia, lembre-se, nós passamos a julgar tudo por uma questão moral. É o que o Sponville chama de angelismo, a prática de julgar tudo por uma questão religiosa. E confundimos tudo em nome da moral, dos bons costumes. Mas tem coisas que não estão morais ou imorais, são amorais e pertencem ao campo da política. Pagar a luz do GEAP não é moral ou imoral, é amoral. Faz parte da obrigação enquanto uma instituição tem para com a sociedade. Então temos que aprender a diferenciar isso e fugirmos do fundamentalismo religioso, porque é esse fundamentalismo religioso que vai nos legar uma fé cega, seja no espiritismo, no islamismo, no meio protestante, no meio católico, no meio umbanda, no meio ateu, porque também tem ateus que são tão revoltados que passam aquela ideia de que são avessos ao mundo, quando na realidade os ateus que são realmente concentrados dentro da sua teoria são, na maior parte das vezes, pessoas morais belíssimas. Não é à toa que o Brasil inteiro hoje está parando para ouvir uma cabeça fenomenal chamada Leandro Carnal. Um ateu. Vocês sabiam? E o povo ainda vai lá conversar com ele. Por que ele é ateu?
Porque ele fala tanto das Escrituras, como é que ele é que é ateu? Ele diz, não confunda uma coisa com a outra. Não confunda alhos com bugalhos. O fato de eu conhecer não quer dizer que eu tenha que ficar preso. Eu posso ir além daquele pensamento. Porque a moral não está presa à religião. Esse foi o diferencial. Talvez por isso Jesus não fundou uma religião. Nós fundamos por ele. Nós fundamos com o objetivo, dominação e poder. Não foi com o objetivo de propagar e manter viva a sua mensagem. Não. Nós deturpamos com um mecanismo de poder e de controle. É nesse momento em que a ganância deixou de ser um defeito e passou a ser uma virtude. E foi fortificado isso a partir de uma economia de mercado. E quando isso aconteceu, nós instituímos uma doença da opulência. A depressão, a obesidade, a ansiedade. É ou não é? São todas doenças da opulência, dos excessos do nosso pensar, da vida louca que nós vivemos, porque não sabemos gerenciar as nossas emoções. Botamos a culpa no outro. Quando você era católico ou evangélico, tinha um coitado de Satanás para botar a culpa. E agora? Ah, mas agora tem um obsessor. Quem te disse isso, que a culpa é do obsessor? Se alguém aqui na casa espírita, aqui na frente, falou que era do obsessor, essa pessoa está equivocada. Porque nós o atraímos. O pensamento atrai tudo. Então você atraiu a sua companhia. Aquela velha máxima que nós ouvimos das nossas avós. Mendiga com quem tu andas, eu te direi que tu és. Então, nós podemos traduzi-la para o Espiritismo. Me diz como é que tu pensas, ou em que tu pensas, eu te direi quem são tuas companhias. Simples assim. Tudo é sintonia. É o pensar o tempo todo pulsando. Atraímos através da lei de atração e retraímos através da lei de repulsão. Se aquilo não está bem conosco, ele não vai se aproximar. Com certeza. Vocês imaginam a Madre Teresa de Calcutá sendo obsediada? Coitado desse obsessor. Ia ter um trabalho fenomenal para tentar fazer alguma coisa e não ia conseguir. Mas notem que o problema para ela não faltava. Engraçado, né? Todos os trabalhadores do Cristo que deram testemunho, que entenderam a mensagem de Jesus, não tiveram vida fácil. Por que isso? Porque os problemas são para todos. Não esqueçam, estamos no mundo de provas e expiações. E a nossa vivência aqui tem uma finalidade: fazer com que nós despertemos e pensemos além da matéria. Pensemos no algo, no outro. E a dor é justamente esse ingrediente que nos cutuca e nos diz: acorda, é hora de mudar. Você quer melhora? Faça diferente. Faça a sua parte. Racionalize a sua fé. Vá além do pensar. Vá além do espiritismo, além do meio evangélico, além do meio católico, além do meio humano. E veja que a fé cobre a todos, inclusive aqueles que não têm fé. Porque não tem fé também é uma fé. Nem que seja uma fé no nada, mas é uma fé. Mas o importante é você acreditar, sabendo que você não é o todo, mas parte do todo. Aí consiste a filosofia socrática, do princípio de Sócrates dizer: só sei que nada sei. Certa vez Sócrates desmascarou um personagem chamado Eutífron. E esse personagem tinha ele parecia conosco. Ele tinha essa falsa polidez. Ele se fazia de bonzinho, mas por trás era um cara do mal. Não, calma, mentira, nós não, né? Nós somos bonzinhos mesmo, de verdade. Pois bem, conta que certa vez Eutífron estava aos pés do tribunal para denunciar o pai, que havia matado um escravo. Na verdade, ele não havia matado. O escravo estava preso por ter matado um outro escravo, e na prisão, acorrentado numa vala, ele acabou não suportando e morreu. E Eutífron, como todo bom hipócrita, né, tratou de repreender o pai, disse que aquilo era um absurdo, e foi logo de condená-lo, de entregá-lo ao fórum. Estava na porta esperando abrir para entregar ao próprio pai. Foi quando Sócrates o encontrou, já conhecendo a peça, começou a rebater em seus discursos e derrubar toda a hipocrisia que ele tinha acerca daquele pensamento. Porque a própria legislação grega tinha uma visão acerca dos escravos, né? Muita gente acha que aquela mente maravilhosa de Platão era contra a escravidão. E não era. Era a favor da escravidão. Porque naquela época eles tinham uma noção diferente de pensar. Tipo, eu estou estudando, quem vai lavar a louça por mim?
Então era assim que eles pensavam, mais ou menos, no grosso modo de falar. Então tinha a questão cultural da época. E Sócrates o desmascarou, refletindo a importância do princípio socrático que nós não sabemos de tudo. Que aquele que mais sabe é aquele que tem consciência que não sabe de tudo, que está disposto a aprender com tudo e com todos, até o fim da sua vida. Ele morre todo dia, como qualquer um, mas ele vai sofrer menos até chegar à sua morte. Morrer é para todos. Isso nos nivela. Isso é ótimo. Nos nivela. É o momento que todos nós somos iguais, é o momento na hora da morte. Não tem nada que faça fugir a essa regra. Inclusive, uma pessoa me ligou me pedindo uma prece por alguém que estava na UTI, e ela perguntou se a prece que ela ia fazer, que ela não sabia conversar com Deus, eu ensinei como é que ela iria fazer, e ela pegou e disse, depois que eu ensinei toda a prece para ela, ela disse assim, não dá para tu gravar um áudio aí e mandar para mim não, uma prece? Aí eu disse, é pesado. Aí, mas eu fiz, né? Tinha que fazer, né? Eu ia negar. Enfim, aparece cada uma, né? Eu ensinei e fiz a prece para ela, como ela deveria repetir, né? Para ajudar. E ela disse, com essa prece, ela vai evitar de morrer? Eu disse, não. Infelizmente, nós não temos esse poder. Ainda bem que não temos, senão iríamos rezar para alguém morrer e para alguém não morrer, né? Não ia dar certo, ia ficar aquele, né? Aquela privilégio constante de um lado no outro. E aí ia dar confusão quando alguém rezasse para fulano morrer e outra pessoa rezasse para aquela pessoa que o outro pediu para morrer, para não morrer. Deus ia ficar louco nessa hora, porque não ia saber o que fazer. Então tudo tem bom senso. E eu falei para ela que esse comportamento refletia a ineficácia em que as religiões, todas elas, não nos prepararam para a morte. Todas elas. Até mesmo o espírita. Tem contato com os livros o dia inteiro, lê vários romances, mas na hora da morte não consegue, tem medo de tudo, não consegue nem ver espírito. Eu sou espírita, mas morro de medo de ver espírito. Ué, mas você é um espírito. Isso nota que nós não estamos, ao longo dos séculos, a religião foi ineficaz para nos preparar enquanto seres passageiros, seres que estão aqui de passagem. E isso tem que ser revisto. Ela disse, como assim? Eu disse, reveja todas as suas formas de pensar. É hora de você se conhecer melhor, se preparar melhor, porque o fato de você querer prender o seu familiar doente na UTI, mesmo sabendo que ele volte com sequelas, mas quer tê-lo junto, é sinal que o egoísmo está falando muito alto em sua mente. Então veja bem o que você está pedindo. Veja, pondere, pense, mude a forma de pensar. A prece tem que ser para que o familiar doente não receba as suas vibrações de angústia e sofrimento, mas sim a certeza que você está ali com ele, doando energias porque deve e que se conforme o desígnio de Deus, se tiver acontecer a partida antes do tempo, que para nós sempre é antes do tempo, mas às vezes não é. Ninguém sabe, como eu falei para ela, a hora que é o compromisso daquele espírito findou. E ele tem direito de partir porque findou a sua missão e a nossa continua. Então a fé cega é o segundo ingrediente. Precisamos melhorar a nossa fé se quisermos parecer com um verdadeiro profeta. E o terceiro ingrediente é o descompromisso moral. Talvez essa seja a marca mais profunda que venha denunciar quem é um falso profeta. E é sobre essa marca que Erasto bate com muita força. A questão de analisarmos a árvore a partir do seu fruto, para saber se essa árvore é somente folhas, é somente aparência, ou se ela dá bons frutos. E isso foi um ensinamento belíssimo que Cristo falou na parábola da figueira seca, e nós divulgamos isso já há 2 palestras atrás. Pois bem, ele vai dizer o seguinte: investigai seus pensamentos e seus atos, e reconhecereis que, acima de tudo, faltam-lhe virtudes distintas do Cristo. Em nosso coração, faltam-nos virtudes distintas do Cristo? O que temos do Cristo em nossos atos e pensamentos? Já conseguimos ser benevolentes, tolerantes, silenciarmos,
Esquecer é fundamental. O próprio Nietzsche falava que o esquecimento era fundamental para continuar vivendo na vida, porque senão você fica preso. E ele estava certo isso. Quando estamos magoados, ficamos presos à pessoa que nos magoou e ela não está nem aí. Muitas vezes nem sente que estamos pé da vida, mas nós é que alimentamos e retroalimentamos aquela raiva, aquela mágoa. Então esquecer é fundamental para seguir. Não é à toa que nós reencarnamos várias vezes e o esquecimento é uma dádiva. E eis que há muito espírita. Ainda ontem recebi uma cartinha, uma mensagem na página do GEAP, uma mulher querendo saber mais acerca de espiritismo, né, sobre psicografia, que todo mundo gosta do efeito mediúnico da psicografia, e sobre o que ela foi na vida passada. Enfim, ela perguntou à pessoa errada, né, porque eu não tenho polidez para responder certas perguntas. E foi explicar que o espiritismo não era aquilo. E que, enfim, a vida inicial, a vida presente, o aqui e o agora era que é fundamental. Aprendamos com o budista, é o aqui e o agora. Eles pouco falam acerca do passado e do futuro, porque eles sabem que o passado já foi, mas o presente é agora. E o futuro vai ser daquilo que você fizer do seu presente. O que você está fazendo agora? Então ele vai dizer que o descompromisso moral é uma das marcas que identifica o falso profeta. Como está hoje o comprometimento moral do cristão? Num país onde 98% ou mais da população se diz cristã, é sinal que algo está errado. Entanto, parece que estamos num trem desgovernado. Corrupção em todos os cantos que olhamos. Da nossa casa, do nosso trabalho, a TV nem se fala. Então tem algo errado. É a mensagem cristã? Certamente não. É a religião? Talvez sim, enquanto a religião repercutia o pensamento do homem. Mas na realidade, ela só é uma repercussão, um efeito do nosso comportamento. Porque a religião somos nós. Por isso Bezerra de Menezes falava: as instituições irão mudar quando o homem mudar. Antes disso, não tem mudança. Brasília só muda quando nós mudarmos. O seu chefe só muda quando você mudar. A sua sogra só muda quando ela morrer. Mentira. Quando você mudar para com ela. Então não existe mágica. Não existe um mecanismo que possa transformar uma varinha de condão que mude da noite para o dia as coisas. Depende de nós darmos o primeiro passo. Então, o compromisso moral é algo fundamental para que nós entendamos a necessidade de entendermos o pensamento de Jesus. Então, o falso profeta, os caracteres do verdadeiro profeta estão circunscritos e enunciados na máxima de: a árvore boa produz bons frutos. E não nos esqueçamos, nós somos os profetas modernos. Hoje em dia, com o processo de tecnologia, onde cada um de nós tem voz e vez, e usamos nossas redes sociais para falar aos quatro cantos, temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. Ao mesmo tempo que temos que ter muito cuidado com aquilo que compartilhamos. Eu tenho visto muito Facebook de espíritas, não vejo mais porque eu bloqueio tudo. Com cada barbaridade acerca de agressões, acerca da sexualidade, das religiões, eu digo: meu Deus, o que é isso? Repito, não posso falar das barbaridades e sandices ditas por falsos evangélicos, por falsos católicos. Posso falar dos espíritas, isso eu posso falar. E eu tenho visto cada coisa, e muitas delas, de divulgadores espíritas. Porque eu vejo muita palestra. Eu digo porque eu não vejo, não é porque eu gosto de ver, não. É porque quando alguém diz assim: Mário, palestrante que tal? É bom, chama pro GEAP. Eu digo: tem vídeo dele no YouTube? Manda pra mim. Aí eu vou ver. Vou analisar, mando pra outra pessoa também ver. Porque só uma pessoa vendo, né? Vai que eu não vejo direito. E eu tento analisar onde está o preconceito naquela fala. Porque existe. Porque nós temos uma carga muito grande de preconceito. Nós temos que nos vigiar. E a obrigação pedagógica da casa aqui é levar para vocês o conhecimento sem preconceito. E quando alguma coisa soar errado, nós temos a obrigação de corrigir. Porque nós queremos que vocês aprendam o que é lógico.
Então, é esse esforço que eu digo que deve ser contínuo e faz parte de todos. E eu observo ainda no meu espírita uma mensagem muito rígida, muito inflexível, ainda muito ligada às mensagens dos rabinos da época de Jesus, da inflexibilidade, da lei, da justiça, do certo, do errado, isso pode, isso não pode. E cadê a flexibilização ensinada por Jesus? Cadê o entendimento que cada um é diferente, cada um tem seu tempo? Aonde fica isso? Então, nós somos profetas modernos. Então, vistamos as responsabilidades que nos cabe e saibamos honrar com esse princípio e divulguemos sempre que o que saia pela nossa boca saia, que o que sai pela nossa boca sejam coisas morais, sejam coisas que possam engrandecer. E aquelas maledicências que porventura saem da nossa boca, aquela famosa fofoca, também deixa de existir em nosso meio. A fofoca, ela tem um fim muito útil para a economia de mercado em que hoje nós nos encontramos. Vejam vocês, a fofoca é excelente para o capitalismo. Porque se o Luiz hoje vier com uma camisa... Luiz é homem. Geralmente homem tem uma moda fixa. Se bem que hoje em dia os homens estão ficando cada vez mais diferentes, né? São roupas cada vez mais estrambólicas. Mas as mulheres têm mais... Eu posso usar melhor esse exemplo, porque seguiam mais pela moda. Se uma mulher X sai com uma camisa que para todo o pensamento é algo fora da moda, não está condizente com o momento, logo vão dizer: tu viu a roupa da fulana? Que coisa ridícula. Como é que ela tem coragem de usar aquela roupa? Então me fofoca. A pobre da pessoa que está usando a roupa não vai colocar essa roupa. Eu não posso usar isso. Ela vai renunciar à autenticidade dela, porque a moda diz, a norma diz que ela deve usar aquela roupa para que as outras pessoas não falem dela. E eu usei o exemplo da roupa, mas isso é em tudo na vida, porque a fofoca abrange todos os meios da nossa vida. E assim, a fofoca vai moldando uma forma de nós pensarmos. E nós pensamos sempre como o Estado quer. E como o Estado ainda não tem um compromisso maior com o cidadão que está aqui embaixo, que somos nós, porque a sua representação que está lá em cima é um pedaço de nós que está ainda imperfeito e ainda pensa de forma corruptível, nós padecemos de ser levados pela maré, como espíritos de manada, pela onda da fofoca. Então tenhamos muito cuidado com a fofoca. E com isso, meus irmãos, eu espero ter cumprido a missão de relembrar o nosso compromisso com Jesus e a nossa mudança, a nossa necessidade e rapidez em modificarmos a nossa vida. Eu desejo a vocês aquilo que eu desejo a mim. Um senso crítico muito apurado para com vocês mesmos, para que vocês se analisem, se corrijam. Não tenham medo de olhar no espelho e dar de cara com essa pessoa feia, cheia de defeitos, né? Feia além, né? Às vezes eu olho para o espelho e fico assim, caramba, rugas aparecendo, cabelos diminuindo, isso dói. Em mim, principalmente, dói pra caramba, né? Mas eu tenho que ter consciência. O Mário vai além de um corpo físico. O Mário é muito mais do que essa personificação da matéria. Ele tem uma essência. Qual é a sua essência? Essa é a pergunta que deve ficar na cabeça de vocês. Muito obrigado, boa noite.